Aqueles que estão constantemente na ponta dos pés não conseguem encontrar firmeza. Quem corre apressadamente, raramente alcança grandes distâncias. Aqueles que tentam ofuscar os outros, acabam diminuindo sua própria luz. Lao Tzu. Como podemos nos aprimorar quando abandonamos a busca incessante pela melhoria? Muitos indivíduos desperdiçam suas energias tentando aperfeiçoar suas vidas, obtendo resultados duvidosos. Eles acumulam conhecimento e perseguem bens externos, ao mesmo tempo em que esgotam seus corpos e sobrecarregam suas mentes, apenas para acabarem descontentes. Os seguidores do taoísmo perceberam que os seres humanos frequentemente agem de forma contraproducente. E, em suas tentativas de manipular a ordem natural, apenas pioram as coisas. Todos esses esforços, regras, ética e valores foram certamente criados para beneficiar a humanidade. Segundo os sábios taoístas de tempos remotos, é imperativo que nos desfaçamos de todos esses conceitos impostos. Por qual razão? Pois todas essas ideias artificiais simplesmente nos afastam do curso natural da vida. Tentar modificar aquilo que a natureza destinou é como lutar contra a correnteza, é exaustivo e não nos leva a nenhum progresso significativo. Este vídeo explora a essência de não tentar moldar o mundo para conquistá-lo. Por trás do universo em constante mutação, existe uma força misteriosa e indefinível que os taoístas denominam de Otão, por falta de um termo mais apropriado. O Otão é vasto e transcende tudo aquilo que nossos sentidos podem perceber. Mesmo assim, podemos experimentar e sentir o Tão, mesmo que não possamos realmente compreendê-lo. Isso ilustra as trágicas tentativas dos seres humanos em conceituar coisas que estão além de suas capacidades de compreensão. Eles recorrem a nomes, categorias, seleções e discernimentos, mas falham em entender a verdadeira natureza do universo. Ao fazê-lo, eles criam uma ilusão, uma construção artificial que torna a vida compreensível para os seres humanos. No entanto, ao se esforçarem para compreender, acabam perdendo a conexão com o Tão. 5 cores cegam os olhos. 5 notas ensurdecem os ouvidos. 5 sabores deixam o paladar obsoleto, escreveu Lao Tzu em seu trabalho, o Tao Te Ching. Assim, ao organizar cores, notas e sabores, podemos aprimorar nossa compreensão, mas também restringi-la, uma vez que existe muito mais além desses conceitos rígidos. O mesmo se aplica à inclinação humana de estabelecer regras rígidas para tudo, buscando uma sensação de controle. Mais uma vez, limitamo-nos ao fazer isso, pois o mundo está em constante mudança e o que funciona hoje pode não ser eficaz amanhã. Adicionalmente, movidos por um senso de solidariedade e justiça, as pessoas criam extensos códigos éticos, morais e rituais, que formam um mecanismo artificial de estilo de vida. Apesar de suas boas intenções, tais ações tentam fazer as coisas funcionarem enquanto, na verdade, constroem suas próprias prisões. Agora, abordemos a palavra ao tentar. Creio que a maioria de nós está familiarizada com a ideia de que devemos simplesmente o agir ou em vez de o tentar. Essa concepção está intrinsecamente ligada ao estado de fluxo. No estado de fluxo, a pessoa se torna a ação, assim como um dançarino se torna a dança, ou um poeta se torna o poema. Isso é conhecido como o Wu-Wei, um conceito que pode ser traduzido literalmente como não fazer ou não fazer esforço. No contexto do estado de fluxo, o Wu-Wei é melhor compreendido como a ação sem esforço, pois agimos de forma suave e fluida. No contexto deste vídeo, entretanto, o conceito de traduzir o Wu-Wei como não fazer ou não fazer nada é o que melhor se encaixa. A expressão não fazer nada pode ser frequentemente interpretada como improdutiva e uma maneira inútil de ser, onde não há avanço ou progresso aparente. No entanto, de acordo com os taoístas, nada poderia estar mais distante da verdade. Ao compreender que o universo está em constante fluxo e em um estado de entropia, percebemos que sempre há progresso no fluxo natural da vida. Ao invés de empregar força e esgotar nossas energias, de método frequentemente adotado na cultura atual, poderíamos navegar pela vida com muito mais facilidade utilizando a inteligência. Por que, então, tantas vezes os problemas parecem se resolver quando não nos esforçamos demais? E por que, ao tentarmos agir, frequentemente acabamos piorando as situações? Isso ocorre porque, ao perdermos tempo tentando melhorar as coisas, nos afastamos do curso natural das coisas.
As pessoas frequentemente agem de maneiras que, de acordo com os taoístas, são artificiais e acabam desperdiçando suas energias físicas e mentais ao fazê-lo. Mas por que isso acontece? Tem muito a ver com a maneira como atribuímos valor a certas coisas. Por exemplo, buscamos avidamente evitar a pobreza, enquanto desejamos dinheiro e fama, ou resistimos à solidão, mas anseiamos por fazer parte de algo maior. Assim, tentamos eliminar o primeiro aspecto e ampliar o último, quando, na verdade, um não pode existir sem o outro. Além disso, muitas vezes pensamos que é necessário moldar e alterar a natureza com base em sistemas de crenças específicos. Tentamos melhorar o mundo, mas os resultados de nossas intervenções podem ser questionáveis. Vamos explorar alguns exemplos de como o tentamos, usando os antigos textos taoístas, o Tao Te Ching e o Chuangyi. O primeiro exemplo é o esforço para melhorar o mundo. Alan Watts, um estudioso devotado ao taoísmo, observou que frequentemente os problemas surgem quando as pessoas têm uma atitude de salvar o mundo. Essa abordagem pode, na verdade, perturbar o curso natural das coisas, pois as pessoas tentam impor ideias artificiais do que é o bem e o mal. Por exemplo, o comunismo, que originalmente surgiu com o desejo de mudar a humanidade para melhor, com base na igualdade e na distribuição justa de bens. No entanto, ao tentar disseminar essa ideologia, os comunistas muitas vezes usaram métodos brutais. No Chuangyi, encontramos a história de Yan Hui, que pediu permissão a Confúcio para viajar para o país de Wei, pois soube que era governado por um líder incompetente. Yan Hui desejava aplicar todo o conhecimento que adquiriu sobre governança para melhorar o país de Wei. No entanto, Confúcio desencorajou essa ação. Não apenas porque o governante de Wei provavelmente não quereria ouvir suas sugestões, mas também porque as pessoas geralmente não gostam que estrangeiros venham lhes dizer o que é melhor para elas, partindo de uma posição de superioridade moral. Como Confúcio afirmou: se você não entende a mente das pessoas, ao invés disso, aparece diante de um tirano e o força a ouvir sermões sobre benevolência, justiça, medidas e padrões, isso é simplesmente usar as falhas dos outros para mostrar sua própria excelência. Isso só cria mais divisão e tensão e dificilmente mudará as coisas para melhor de forma sustentável. Como Lao Tzu coloca no Tao Te Ching: você quer governar o mundo e controlá-lo? Eu não acredito que isso possa ser feito. O mundo é um vaso sagrado e não pode ser controlado. Você só irá piorá-lo se tentar. Ele escorregará por entre os seus dedos e desaparecerá. O segundo exemplo é a busca pela felicidade. Independentemente de estarmos perseguindo dinheiro, status, fama, poder ou conhecimento, esses esforços contínuos para encontrar a felicidade são a razão pela qual frequentemente nos sentimos insatisfeitos. Achamos que seremos felizes quando tivermos $1 milhão no banco, quando finalmente publicarmos aquele livro ou quando nossos canais no YouTube alcançarem 100 mil assinantes. No entanto, de acordo com os taoístas, esses momentos trazem apenas um prazer momentâneo, que não é verdadeira felicidade. Além disso, ao perseguir incansavelmente a felicidade, acabamos esgotando nossos corpos e mentes, e mesmo assim, nunca alcançamos verdadeiramente o que buscamos. Como expresso nos textos taoístas. É isso que o mundo valoriza: riqueza, eminência, longa vida, uma boa reputação. É nisso que o mundo encontra a felicidade: uma vida tranquila, comida abundante, roupas finas, belas paisagens e sons agradáveis. Isso é o que menosprezam: pobreza, maldade, morte prematura, uma má reputação. Isso é o que consideram amargo: uma vida sem descanso, fome, vestimentas grosseiras, paisagens feias e sons desagradáveis. As pessoas que não compreendem essas coisas se preocupam muito e têm medo, é uma maneira estúpida de tratar o corpo. As pessoas ricas se desgastam correndo em seus negócios, acumulando mais riqueza do que poderiam gastar, é uma maneira superficial de tratar o corpo. Diante disso, surge a pergunta: o que devemos fazer, em vez de perseguir a felicidade de forma incessante? Os ensinamentos taoístas nos oferecem algumas sugestões valiosas. Antes de explorá-las, vejamos o terceiro aspecto: tentar ser algo diferente. O Chuangyi narra uma história sobre animais e o vento, que invejam uns aos outros por suas características inatas.
A centopeia inveja a serpente por conseguir se mover sem pernas, enquanto a serpente inveja o vento por sua capacidade de viajar longas distâncias sem um corpo físico. No entanto, o vento argumenta que basta um dedo ou pé para detê-lo. Em resumo, a natureza criou tudo com suas próprias características únicas. Nenhuma delas é melhor que a outra, o julgamento é o que as faz parecer assim. Portanto, sentimos a necessidade de mudar quem somos apenas para nos adequarmos a um ideal. Pessoas de pele branca tentam se bronzear, enquanto pessoas do leste asiático tentam parecer mais europeias, pessoas morenas tentam ser loiras e pessoas loiras tentam ser morenas. Além disso, tentamos nos modificar para nos conformarmos com um padrão artificial, apenas porque somos vistos como defeituosos quando não o fazemos. Assim, cortamos um sexto dedo, apenas para atender ao padrão de 5 dedos. Por que não podemos simplesmente ser quem somos, do jeito que a natureza pretendeu? Isso seria muito mais fácil. Todos e tudo têm seu lugar no grande todo, e ao tentar mudar isso, trazemos desequilíbrio ao mundo. Como diz o texto? Quando as pessoas veem as coisas como bonitas, a feiura é criada. Quando as pessoas veem as coisas como boas, o mal é criado. O ser e o não ser se complementam. O difícil e o fácil se equilibram. O longo e o curto se definem mutuamente. O alto e o baixo se contrastam. A frente e o verso se seguem. Então, como podemos aplicar essas ideias em nossas vidas? Os taoístas sugerem várias coisas. Em primeiro lugar, o Zhuangzi aponta para os benefícios de seguir o caminho do meio. Isso significa que não devemos nos estender além de nossas capacidades, mas permanecer centrados para conservar nossa saúde e permanecer próximos à nossa própria natureza. Como expresso no texto: siga o caminho do meio ou abandone o que é excessivo, e você poderá permanecer íntegro, manter-se vivo, cuidar de seus pais e viver seus anos. O Tão é um estado constante, uma essência que permeia tudo. De acordo com Lao Tzu, aquele que busca o Tão desaprende algo novo a cada dia. Em vez de nos apegarmos rigidamente a sistemas de crenças, é melhor deixarmos ir, mantermos nossas mentes abertas e permitirmos que o universo se revele como é. Tentar mudar a natureza é uma busca vã, é como tentar obscurecer nossa visão da realidade com construções humanas. Em vez de acumular mais conhecimento, é necessário desapegar-se do conhecimento até alcançar um estado de quietude interior. Somente então estaremos receptivos ao Tão, ou o que podemos chamar de Deus do ponto de vista teísta. Nesse estado de esvaziamento, encontramos satisfação e verdadeira felicidade. Os taoístas denominam esse processo de o jejum do coração. Ao desaprender algo a cada dia, o taoísta atinge a não-ação, que é a arte de não tentar, enquanto nada se desfaz. Agradeço por assistir.